Vamos conferir a abertura do Campeonato Carioca de Turismo 2006, agora com 4 categorias: a Força Livre, Marcas, Superlight e Light. Pole Position, Rui Carlos de Araújo Filho, carro da Força Livre. Segunda posição também da Força Livre, Jorge Cláudio Schuback. Em terceiro, carro da dupla Marcelo Monteiro, Serafim Tábua Júnior. Primeiro entre os carros da categoria Marcas, Marcelo Monteiro é quem vai largar nessa primeira prova da rodada dupla. Em quarto, Paulo Roberto Coelho. Quinto, Marcelo Franco em dupla com Eduardo Castro. Franco faz a primeira prova. Em sexto, José Cláudio Oliveira. Sétimo, Rodrigo Rocha. Oitavo, Beto Sanson. Primeiro no grid entre os carros da categoria Superlight. São os carros carburados. Em nono, Maurício Campelo. Décimo, Maurício Teixeira. 11º, estreando na categoria Paulo Rogério Travassos Vieira. 12º, Luciano Silva, na outra prova entre o Fábio Silva, seu irmão. 13º, Carlos Vitorino, que larga na primeira prova. Depois entra nesse carro aí a Suzane Carvalho, voltando às pistas. 14º, Marcos Silva é o primeiro no grid entre os carros da categoria Light. 15º, Rubens Travagini. 16º, Etiel Dipp. 17º, o Marcos Vinícius. 18º, o Valmar Pires Júnior. 19º, Eduardo Teixeira. 20º, o Tuca Palhares em dupla com Cláudio Caparelli, que entra na segunda prova. 21º, Edmilson Maciel. 22º, Frusca Monte. E fechando o grid, Tadeu Marcos Peixoto e o Marco Antônio Ecar. Vamos então para a largada da primeira etapa do Campeonato Carioca de Automobilismo 2006. Sinal verde já acendeu, são 4 categorias na pista: a Força Livre, a categoria Marcas, antiga CTM, são os carros com motores que têm combustível injetado. A Superlight, antiga Gol, são os Gol com carburador. E a Light, que são os modelos Voyage antigos. O Rui Carlos Filho, Ruizinho, na ponta com o Maverick, seguido de Jorge Cláudio Schuback com o protótipo KTT. Os dois são da categoria Força Livre. Em terceiro, Marcelo Monteiro, da categoria Marcas, foi o campeão da temporada passada em dupla com o Serafim Tábuas. Beto Sanson, oitavo no geral, lidera a Superlight. Marquinhos Silva lidera a Light em 13º no geral. Início da temporada, 24 carros inscritos. Na curva Nonato já passaram os carros da Força Livre. Terceiro no geral é o Marcelo Monteiro, que lidera a Marcas. Na sequência, Paulo Coelho, Marcelo Franco, José Cláudio, Rodrigo Rocha, Maurício Campelo, Beto Sanson liderando a Superlight. Depois Luciano Silva, Paulo Vieira, Tuca Palhares, Marquinhos Silva liderando a Light. Travagini na sua cola, Dudu Teixeira, Valmar Júnior e Frusca Monte. Essa é a disputa na categoria Força Livre. Jorge Cláudio Schuback no protótipo azul vai assumindo a liderança. Maverick fica em segundo e o Maurício Teixeira no carro 63 tem problemas. Essa é a briga pelo terceiro posto da categoria Marcas. Rodrigo Rocha no Gol amarelo contra José Cláudio no Peugeot prata. José Cláudio é o quarto e o início de prova é animado. Dudu Teixeira, que foi campeão da categoria Light na temporada passada, agora participa da Superlight. E o René Junqueira, que foi campeão da categoria Gol em 2005, hoje chamada Superlight, não está participando. Passou ali o Gol azul do Marcelo Monteiro, líder da categoria Marcas. Em segundo, Paulo Coelho. Terceiro, no detalhe, o Marcelo Franco. Na sequência, o José Cláudio, Rodrigo Rocha, Maurício Campelo no Gol número 5. Junto dele passou o Beto Sanson liderando a Superlight. Os dois carros da Força Livre abriram. Esse é o Marcelo Monteiro, lidera a Marcas. Depois tem Paulo Coelho, Marcelo Franco, José Cláudio muito próximo. Na sequência, o Rodrigo Rocha, Maurício Campelo, Beto Sanson, Luciano Silva, Tuca Palhares se recuperando, Paulo Vieira, Marquinhos Silva liderando a Light, Rubens Travagini, Valmar Júnior, Frusca Monte, Tadeu Peixoto, Dudu Teixeira, Marco Ecar, Etiel Dipp, Marco Vinícius e Carlos Vitorino. E olha o José Cláudio no Peugeot prata, ultrapassando o Marcelo Franco e assumindo a terceira posição na categoria Marcas. Rodrigo Rocha no Gol amarelo se aproxima também do Marcelo Franco. E junto dele o Maurício Campelo e o Beto Sanson liderando a Superlight. Esse é o líder no geral. E na Força Livre, Jorge Cláudio Schuback abriu boa diferença para Rui Filho com o Maverick, que vai em segundo. E a gente aproveita esse momento para fazer uma homenagem ao piloto Eduardo Cainazzo, mais conhecido como Louro, que faleceu no dia 25 de fevereiro, vítima de um câncer.
Louro começou no motocross no início dos anos 70, depois passou para a moto velocidade e em seguida para a categoria turismo no Campeonato Carioca de Automobilismo. Durante esse período ainda fundou o Lagoa Barra Clube, que foi um importante centro da prática do Supercross na cidade do Rio de Janeiro. E além de ser piloto, com muitos títulos e vitórias, foi professor da escola de pilotagem. Era uma pessoa muito querida pelas turmas do motociclismo e do automobilismo. Sua trajetória foi um exemplo e que ele descanse em paz em homenagem do Alta Rotação do canal Band Esporte. Jorge Cláudio Schumacher mantém a ponta, mas o seu carro está falhando. O Tuca Palhares já é 10º no geral, 7º na categoria marcas, ele largou em 20º. Essa é a disputa da categoria Light, Marquinhos Silva em primeiro, Rubens Travagini em segundo, a prova chegando no final. Já estamos na última volta, o Maverick do Rui Filho encosta no Jorge Cláudio Schumacher, a última curva, a curva da vitória desta primeira etapa, momento de decisão. O Schumacher fica e a vitória de Rui Filho com o Maverick 172. Decisão na reta de chegada e olha só, o Marcelo Monteiro em terceiro vence a categoria marcas. O Paulo Coelho, que foi vice-campeão na temporada 2005, chega em segundo. O José Cláudio Oliveira, seu colega de equipe também com o Peugeot Prata, é o terceiro, ele vem à frente do Rodrigo Rocha. Rocha é o quarto, Maurício Campelo na mesma balada é o quinto na categoria marcas. Beto Sanson vence a categoria Superlight, na sequência aí o Tuca Palhares, correndo na Elton Charles Competições. Marcelo Franco, Luciano Silva, Tadeu Peixoto, esses quatro são da categoria marcas. Tá aí o Tadeu Peixoto, na sequência o Valmar Júnior, que é o segundo na categoria Superlight. Marquinhos Silva vem para receber a bandeira quadriculada, faturando a vitória na categoria Light, que teve o Rubens Travagini em segundo. Vamos ao resultado da Superlight. Em primeiro, Beto Sanson aí no detalhe. Segundo, Valmar Júnior. Terceiro, Dudu Teixeira. Em quarto, Edmilson Maciel. Quinto, o Marco Ecar. Depois do intervalo, a gente volta com a segunda etapa do Carioca de Automobilismo 2006.